Então, querido, muitos crentes têm sofrido porque não ouvem a voz do seu pastor. Tem muitos crentes que estão sofrendo por não ter dado ouvido à voz dos seus líderes espirituais. Não brinque com isso. Crente cheio do Espírito Santo, ele entende o princípio de obediência à autoridade espiritual. Amém, queridos? Eu não posso deixar de ver isso e de frisar isso aqui nesse texto. Esse ponto muito importante dessa mulher. Estava em casa, só com problemas, mas ela vai agora ao homem de Deus. Deus usa os seus servos, senão Ele não teria nos colocado como líderes, como pastores, para pastorear rebanhos. Nós temos a palavra certa. Muitos crentes agora estão sofrendo porque não vieram a mim para me pedir uma orientação, uma direção, e fizeram como achavam que deveriam fazer, e agora estão enfrentando as consequências. Ouça a voz do seu pastor. Deus sempre nos dará uma palavra para você. Isso aqui não está aqui à toa, não, nessa história aqui. Então, crente cheio do Espírito Santo reconhece isso e se submete à autoridade espiritual que Deus constituiu sobre a sua vida e obedece. Então, agora, essa mulher tem fé para ver o impossível acontecer. Ela restaura a sua vida regular na casa do Senhor, na igreja. O crente cheio do Espírito Santo tem uma vida regular na casa de Deus, no serviço de Deus. Dizima na casa do Senhor. Certamente essa mulher continuou sendo abençoada, porque ela investiu, ela trabalhou, ela trouxe seu dízimo, Deus multiplicou, abençoou, ela voltou e ela regularizou toda a sua situação. Tirou o seu nome do SPC, do Serasa, de todo canto. Ela foi e regularizou toda a sua vida financeira. A sua vida espiritual foi renovada, se tornou uma mulher de fé, cheia de esperança, junto agora com seus filhos. Crente cheio do Espírito Santo tem essa experiência, tem comunhão com os seus irmãos. Amém? Ela recebe a instrução: vá e peça emprestadas vasilhas dos seus vizinhos. Então ela teve que manter uma comunhão com toda a sua vizinhança. Teve que ter humildade para dizer o seu problema. Todo mundo ficar sabendo do que aconteceu com ela e o que estava acontecendo. E ela pedir ajuda. Ela foi pedir ajuda à sua vizinhança. Para isso é necessário ter humildade. Crente cheio do Espírito Santo tem humildade para pedir ajuda e mantém comunhão com todos os seus irmãos. Amém, amados? Obediência à palavra é exemplo de fé e coragem para todos, porque depois que aconteceu o milagre, todos ficaram sabendo e ela se tornou um exemplo de fé, de coragem, de luta, de dignidade para toda a sua comunidade, todos os seus vizinhos. Toda a igreja ficou sabendo. Seu pastor contou o seu testemunho para todos e a sua história ficou registrada nas Escrituras Sagradas. Se tornou um exemplo. A vida espiritual então foi abençoada. Amém, amados? Essa é a palavra que eu tenho para você. O segredo para resolver esses probleminhas, esses problemas que são, essas questões que são importantes para a nossa felicidade na terra, está no ser cheio do Espírito Santo. Agora é importante observar que o encher era a parte dela. Ele disse: vá, deite o azeite. E você vá, traga as vasilhas e vá deitando o azeite. Então o encher era a parte dela. A palavra diz: enchei-vos. É você que tem que se encher. É a sua parte. Ela fez a sua parte. Amém, amados? Vá
Diga para o seu irmão, faça a sua parte. Vá para casa, é lá que você vai se surpreender no seu cotidiano, na sua vida diária, cotidiana. É lá que vai acontecer o encher-se do Espírito Santo. O encher-se começa em casa com os nossos. O encher-se do Espírito não começa aqui, começa em casa. Onde nós conhecemos um crente cheio do Espírito Santo, não é na igreja, é em casa. Na igreja é fácil a gente olhar para os irmãos, como o irmão está cheio, dando glória a Deus, e pulando, e animado, e glorificando. É muito fácil. Agora vá amanhã ver ele, como é que ele está em casa. Como é seu comportamento, seus procedimentos de pai, de mãe, de irmãos, de uma pessoa do trabalho, de um empregado, de um patrão, de um aluno na faculdade. É lá onde nós vamos identificar quem é cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Então isso é importante a gente observar. Sair por aí demonstrando que é cheio do Espírito Santo é fácil, mas é em casa que se conhece o crente cheio do Espírito Santo. Sobre o azeite é derramado sem limites. O azeite é derramado sem limites. O Espírito Santo o Senhor nos dá sem medida, a Bíblia diz. É sem medida, amém, amados? Não tem uma medida, chegou aqui para, não, é sem medida. Quanto mais você vai ter. Quanto mais você quiser, mais você vai ter. Amém? Quanto mais você fizer sua parte, mais Deus tem para dar a você. Tem para dar a você. O azeite é derramado à medida que a gente vê aqui da disponibilidade dos vasos. O azeite, ele é derramado, ele vem à medida da disponibilidade. O vaso precisa estar vazio. O vaso precisa estar vazio. Quem é o vaso? Somos nós. Para ser cheio, precisa estar vazio de si mesmo. Vazio do orgulho, vazio de contendas, vazio de mágoas, vazio de inveja. Tem que estar vazio dessas coisas, rancores, mágoa, orgulho, vaidade. Esteja vazio, filho. Se esvazie dessas coisas, porque o Espírito Santo não enche ninguém cheio de pecado, cheio dessas coisas. Se esvazie, desça, fique completamente humilde, esteja completamente vazio de pecados, vazio de coisas da carne, do inferno, do diabo, e se encha do Espírito Santo. Então o vaso precisava estar vazio. O pecado é a rachadura por onde a unção vaza. Pecado sempre vai ser a rachadura por onde a unção vai embora, vaza. Cuidado com os ladrões da unção. Cuidado, viu? Fofoca é um ladrão da unção. Vocês no congresso desse abençoado, eu não tenho dúvida, todo mundo animado, cheio do Espírito Santo. Aí termina o congresso, você vai para casa e aí começa uma falação, começa a falar mal da vida dos outros, começa com fofoca, com disse-me-disse, com intriga, vazou tudo, foi embora tudo pelo ralo, se acabou tudo. Cuidado com esses ladrões, murmuração, maledicência, esses ladrões da unção. Amém, queridos? Essas rachaduras que podem acontecer no seu vaso. E o azeite, ele é muito melindroso, ele é muito fino. Você sabe que ele é muito puro. O azeite, ele até evapora, se ele for deixado sem utilização. Se ele não for utilizado, se você deixar um pouco de azeite num pires, aberto, sem utilizar, no outro dia não tem mais nada. Ele se evapora. Sabia?
qualquer furinho, por menor que seja, o azeite escorre. O óleo é espesso, é duro, é grosso. Ele não tem as propriedades do azeite, mas o azeite ele é fino, ele escorre. Isso fala do Espírito Santo, sabe? Na sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida. A gente tem que zelar e cuidar, conservar e buscar cada vez mais para a nossa vida. Amém, amados? Então tome cuidado com isso. Não só existe uma qualidade excelente de vida para o crente, e essa é estar cheio do Espírito Santo. Só existe um nível de vida feliz e abençoado para o crente, é estar cheio do Espírito Santo. O outro é medíocre. Crente que não está cheio do Espírito Santo é um crente medíocre. É um crente mais ou menos. É um crente relaxado, troncho. Não está com o seu ideal de vida. O estar cheio do Espírito Santo é o normal para a vida do crente. Não é algo privilégio de alguns, nem algo especial. É o natural e o normal para a vida de todo crente. Amém? Entenderam? Então, controlado pelo Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo, significa ser cheio do Espírito Santo. Se você é uma pessoa dominada, se você agora, você tem, o Paulo falou que o controle, o domínio próprio é o fruto do Espírito. Crente controlado pelo Espírito, tem domínio próprio. Quantos crentes que é uma bênção na igreja? De oração uma bênção, mas em casa, ir lá na rua, ir lá nos negócios, ir lá com alguém lá fora, seu procedimento é de um homem ímpio, é de uma mulher ímpia, é do carnal. Faz o que o mundo faz, trabalha como o mundo trabalha, lida com as pessoas como os ímpios lidam, com desonestidade, com mentira, com tramicagem, com engano. Ser cheio do Espírito Santo é você ser controlado, dominado pelo Espírito, ter uma postura de um servo de Deus, honrado e digno, onde quer que você vá e nos seus negócios principalmente. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para vocês nesta manhã. Que você seja cheio do Espírito Santo. Quem quer encher sua vasilha do Espírito? Encher sua vasilha de azeite do Espírito Santo. Vamos ficar de pé e nós vamos fazer uma oração. Tudo o que precisamos é estar cheio do Espírito. Se estamos cheios do Espírito, vivemos bem na família, estamos bem emocionalmente, vivemos bem financeiramente e espiritualmente, então somos felizes. Estar cheio do Espírito não é uma opção, é uma ordem. Ok? Então, estar cheio do Espírito, você vê que não é uma questão de opção. Se você quiser, se você não quiser, mas é uma ordem para todo cristão. Foi uma ordem do Senhor: enchei-vos do Espírito. Vamos dizer? É uma ordem. Então, ordem de Deus, quando não é obedecida, estamos em pecado. Quando não obedecemos a ordem do Senhor, estamos em pecado. Então, quem não está cheio do Espírito Santo está em pecado. Precisa estar cheio. Amém, queridos? Então você pode ser uma pessoa, e esse encher-se do Espírito se dá em qualquer fase da vida. Um bebê, espiritualmente falando, um cristão bastante novo, um crente muito novo, pode ser cheio do Espírito Santo, enquanto um cristão
cristão maduro, uma pessoa com muitos anos, pode não estar cheio do Espírito Santo. Então, estar cheio do Espírito Santo pode acontecer em qualquer um. É para acontecer em todas as fases da nossa vida. Eu estou cheio, novo convertido, e durante toda a minha vida, até maduro, velho, na velhice, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não depende de nenhuma manifestação. Essas manifestações são naturais, devem acontecer, são maravilhosas, é normal no culto, para a gente adorar, glorificar, chorar, cantar e tudo mais que a gente quiser. Manifestações de dons, isso é para acontecer mesmo, mas isso não vai classificar o crente se é cheio do Espírito Santo. Na verdade, o crente, ele é conhecido como cheio do Espírito Santo através de suas atitudes, seu comportamento, sua postura, seu estilo de vida, todos os dias da sua vida. Feche seus olhos, meu irmão. Põe a sua vida agora como uma vasilha vazia. Estenda suas mãos assim para o Senhor. Diga: Deus, eis aqui a minha vida como uma vasilha. Eu quero me esvaziar nesta manhã. Me esvaziar, Senhor. Me esvaziar do meu gênio mau, meu temperamento incontrolável, de minha arrogância, do meu orgulho. Eu quero me esvaziar, Senhor, das mágoas, dos rancores. Quero me esvaziar, Senhor, da minha prepotência. Eu quero me esvaziar do preconceito. Eu quero me esvaziar, Senhor, da inveja. Eu quero me esvaziar da maldade, da maledicência. E vá dizendo ao Senhor do que você quer se esvaziar. Eu quero ficar vazio disso. Todas essas coisas, tira de mim. Vazio dessas coisas que não prestam, tira de mim. E eu quero ser um crente controlado pelo Espírito Santo. Eu quero ser dominado pelo Espírito Santo. Eu quero, Senhor, que a partir de hoje a minha vida seja direcionada, controlada, orientada, dominada totalmente, radicalmente pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Que não seja eu, na hora de tomar decisões, na hora de responder, na hora de agir, mas que o Senhor domine todas as minhas ações e reações, minhas atitudes. Irmãos, o encher-se do Espírito não é tão fácil como a gente imagina. Tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo, nem com manifestações emocionais. É vida, e vida comprometida com Deus, vida no altar do Senhor. É ser um crente sério em todo o tempo, em tudo que você for fazer, com todas as pessoas lá fora. Que quando você conversar, quando você negociar, quando você lidar com alguém, as pessoas perceberem que você é uma pessoa de Deus. Que você é de Deus. Que você é de Deus. Se esvazie de tudo isso. Se esvazie. Se esvazie de orgulho. Se esvazie preconceitos, se esvazie de indiferenças, de falta de perdão, de mágoas. Se esvazie dessas coisas, porque se você estiver cheio disso, você não vai ser cheio do Espírito. Se esvazie da mentira,
dos enganos, da falsidade, da hipocrisia. Se esvazie dessas coisas. Essa é a palavra de Deus para você, não só para mulheres, para homens, mulheres, moças, moços, para todos nós. Ser cheio do Espírito. Cada vez que você ler essas escrituras, você vai saber do que se trata. Fala de uma pessoa ser controlada pelo Espírito Santo, dominada, direcionada. É o Espírito que manda em mim. É o Espírito que controla todas as minhas atitudes. Quando isso não acontecer, não estamos cheios do Espírito Santo. Se esvazie e diga: Senhor, enche-me do Espírito. Diga agora: enche-me do Espírito. Porque essa é uma ação contínua. É uma ação contínua. É hoje, amanhã, sempre, todo dia você vai dizer. Ao sair de casa para trabalhar, você vai dizer: me encha do Espírito hoje. Me encha do Espírito. Espírito, controle, domina todo o meu ser. Que eu seja agora, assim como aquele que é embriagado pelo álcool, é controlado pelo álcool, da sua cabeça aos pés, da sua fala, do seu pensamento, ao seu andar. Ele demonstra estar dominado pelo álcool. O que está cheio do Espírito demonstra através de suas atitudes. E todos reconhecem, da sua cabeça, do seu pensamento, ao seu andar, que ele é dominado pelo Espírito Santo. Senhor, nós estamos nesta manhã na tua presença. Estamos agora, Deus, para participarmos da ceia do Senhor. Pai, nós encaramos com muita seriedade este momento. Encaramos com muita responsabilidade, com muito compromisso, com muito temor e tremor na tua presença, nesse momento da ceia. Somente crentes cheios do Espírito Santo é que na verdade estão preparados para participar da ceia do Senhor, porque é Jesus Cristo crucificado, morto, ressuscitado, vivo hoje, que vive em nós e domina a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ninguém se aproxime do altar, que ninguém se aproxime dessa mesa, ó Deus, com o coração longe do Senhor, com o coração cheio de mágoas, de rancores, de pecados, de adultérios, de prostituição, de mentira, de falsidade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que este é o momento em que nós podemos nos achegar na tua presença e pedir perdão, nos esvaziarmos dessas coisas e o Senhor nos encher do Espírito nesta hora. Pai, eu sou cheia do Espírito, Senhor. Se eu tiver consideração pelos meus irmãos, se eu estiver em comunhão com os meus irmãos, se houver humildade no meu coração, Senhor, para tratar bem os meus irmãos, para considerá-lo maior do que eu, Senhor, em nome de Jesus Cristo, prepare-nos, encha-nos do Espírito nesta manhã. Encha-nos do Espírito nesta manhã. Que esta seja uma manhã em que as vasilhas sejam cheias. Que o milagre aconteça. Que aquele milagre que aconteceu na casa daquela mulher viúva aconteça aqui agora com estas vasilhas. Que essas vasilhas comecem a ser cheias, ser cheias, ser cheias. Que essas vasilhas comecem a serem cheias, ó Deus. Comecem a transbordar. Comecem a transbordar. Que o azeite seja derramado aqui nesta manhã. Que o azeite do Espírito Santo
teu vaso